Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos aproveitar que já estamos em pé. Pegue a sua Bíblia Sagrada e, por favor, abra a mesma no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Como eu disse cedo, vamos procurar acabar o culto agora, às 19 horas, cravado, né? E falei para nem ter cantina, porque os irmãos não estão comprando nada da cantina mesmo nesse tempo. Então, só desgastar as irmãs, eu falei, não, vamos só cultuar. Agora, quando acabar o culto, você segue para a sua casa. Eu não vou seguir para a minha casa, não. Eu vou lá em Petrópolis ver a cidade iluminada, que eu estou vivo, aproveitar que estou vivo. Tem uns irmãos aqui também que vão. Se você quiser ir, só pegar seu carro assim, vai assim, ó, em comboio. Pastor, não tem dinheiro. Vê aí com a Ellie, compra pipoca aqui, que é baratinho. Come lá. A viver. A vida passa muito rápido. Amém? A gente não percebe quando a gente vê, ó, se foi. Se você já achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passar a primeira, a segunda guarda, chegar à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e orava. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Tome seu assento. Esse é nosso último culto de domingo. E daqui a exatamente 3 dias o ano acaba. E ontem eu fui atender um pastor, que sempre está aqui conosco. E lá não tinha pregador, lá todo mundo ia dando uma palavra. E eu peguei esse mesmo texto e trouxe uma reflexão. E dentro da minha alma, eu senti desejo de pregar ele aqui hoje.
Eu já preguei sobre ele aqui. Vocês talvez vão lembrar o dia que eu disse que existem coisas que Herodes não pode impedir. E dentre elas Herodes pode prender a gente, mas não pode prender o nosso sono. Não sei se você lembra disso. E quando eu estava lendo esse texto novamente, para ministrar esta palavra, eu fiquei refletindo. A igreja de Deus tinha crescido muito. Esse Pedro que nós estamos vendo preso, é o Pedro que, tomado do Espírito, prega, e eu não sei de que maneira a sua voz consegue alcançar tanta gente, que naquela reunião, quase 3.000 pessoas se convertem. Você imagina o tumulto que não ficou na igreja. A igreja preparada para 120, e agora nós temos mais de 3.000. Eu não sei se a igreja primitiva resolveu fazer vários cultos, que não comportava todo mundo. Mais ou menos se hoje Deus decidisse salvar aqui 3.000 pessoas. Não dava. Nós íamos ter que ter cultos no mesmo dia várias vezes. Entrava uma turma, saía, só não ia poder sair o pastor e os músicos, que eu não sei se os que se converteram saberiam tocar. Esse Pedro que está empolgado, está cheio de ousadia, quando chega no capítulo 5, não é preso porque é ladrão, é preso porque está ajudando alguém a chegar aonde ele desejava e não conseguia. Quando Pedro é preso, a Bíblia não diz que desceu anjo. A Bíblia só diz que os sacerdotes, todo mundo ficou intrigado, porque quando eles menos esperavam, eles viram Pedro solto. Pedro está na rua. Isso é muito interessante. Existem prisões que já colocaram a gente, mas a gente saiu com muita facilidade. Você já viveu anos de muita crise e você não desanimou como nesse ano. Existem prisões que se abrem e que elas não conseguem nos deter. Só que agora o tempo passa. A igreja cresceu mais. Porque se numa reunião se converte 3.000, na outra se converte 5. Eu estou falando que num espaço muito curto de tempo, a igreja tem mais de 8.000 membros. Só que a grande verdade é essa: carregar cartão da igreja não significa que somos realmente aqueles que somos amantes de Deus. Deus não se impressiona com um número elevado, porque Deus nunca saiu procurando números. Deus desce procurando adoradores. O que Deus faz agora? Deus já tinha dado uma ordem: comece em Jerusalém, mas depois espalhem. Só que a igreja cresceu e se acomodou. É a nossa tendência. Quando tudo parece estar muito bom, a gente se acomoda. Eu não posso afirmar, mas eu quero crer que a igreja já não orava como orava. Quando a gente começa a ver as coisas dando certo, a gente ora menos. Estou falando mentira? A gente ora muito quando alguém diz assim: ó, apareceu algo aqui anormal no teu exame. Aí o que você faz? Joelho. Sabe quando a gente ora muito? Quando a gente está doido para ter um emprego, entregou milhões de currículos
e nenhuma porta se abre. Aí o que a gente faz? A gente ora. Só que Deus não é como a gente, que se engana com gente que ora para querer coisas. Deus conhece quem ora porque quer estar perto dele, e quem ora só para ganhar coisas. E deixa eu abrir um parênteses. Oração não foi feita para nos dar coisa. Oração foi feita para trazer o céu para a terra. O que Deus está dizendo é: se vocês voltarem a orar, como em Atos 2, o céu desce outra vez. Só que a igreja não está orando. A igreja não está fazendo o que fazia. O que acontece? Não são os de fora, não são os romanos, são os religiosos. Porque quando a igreja deixa de orar, a competição aumenta, os grupinhos de panelinha aumentam, o desinteresse dos cultos aumentam. Ele falou assim: já que não oram, eu deixo vir a perseguição. A Bíblia vai dizer que o Herodes quer fama, quer popularidade. O que ele faz? Ele diz: já sei, tem gente que não ora, mas tem um Tiago orando. Herodes está dizendo: calúnia não parou ele, guerrinha não parou, então eu paro ele na prisão. Só que ele lembra: prisão não para crente que adora. O que ele faz? Ele decide matar Tiago. Oh, glórias a Deus. Me dá outro microfone, que isso é. Segura a mão de quem está do seu lado e diga assim: nada te parou enquanto tu orava, agora vão tentar matar você. Porque quando o povo vê que falar mal de você não resolveu, que tentar te bloquear não resolveu, que tentar fazer grupinho para não dar certo não resolveu, eles vão tentar te matar. Aí o que faz? Ele toma a mão a vida de Tiago. Só que ele está pensando: se eu acabar com a geração de Tiago, não tem mais quem ora. Ele só não sabe de uma coisa: mata Tiago, mas Pedro ainda está na missão. Mata Tiago, mas Pedro ainda está orando. Oh, bendito seja o nome do Nazareno. Quando ele vê que matar Tiago trouxe popularidade, pega Pedro. Eleva-se, ai, ó. Não, levanta esse dedo de profeta e aponta para mim assim: já pararam alguém? Vão tentar te parar, mas não para. Não, fala com autoridade: vão tentar te parar agora, mas não para. 2025 foi terrível, está sendo, mas em 2026 você está proibido de falar. Parar, pastor, mas eu ouvi uma profecia dizendo que vai ter catástrofe. Fique em paz, enquanto tiver justo orando, tem milagre acontecendo. Irmãos, eu vou falar uma coisa que nem sei se depois isso dá luta, mas eu vou falar: eu estou cansado desses profetas terroristas. Eu quero saber daqueles que têm a graça que Abraão tinha. Se tiver 50 justos, tu ainda continua com a ideia? Deus disse: não. Agarra a mão desse crente e diz: se vier maremoto, tu é crente. Se vier perseguição, tu é crente. Se Deus achar hoje aqui 10 justos, não vai ter temporal para acabar com o Rio de Janeiro. Não vai ter desgraça. Os bandidos vão ficar retidos, porque a igreja vai orar.
cotovelada nesse irmão e fala assim: para de divulgar só desgraça. Coloca no teu status assim: novo céu e nova terra. Coloca no teu status assim: e por causa do justo os dias foram abreviados. Irmãos, eu estou ficando chateado com esses vasos terroristas. A gente já vive numa prova terrível. Aqui tem um monte de irmãos, presbítero Edson, que não tem nem ventilador, e os vasos orando: vai aumentar o calor. Não, ora para vir chuva. A gente já está mal em 2025. Vai entrar 2026 com isso na cabeça? Pastor, você não crê que Deus fala? Creio. Eu só estou te dizendo que o Deus que fala, diz que se achar 10 justos, Ele muda de ideia. Quando eles pegam Pedro, eles dizem assim: matamos Tiago, agora a gente para a liderança. Para o líder, para todo mundo. O que Herodes não sabia é que Pedro é líder, mas Cristo é o cabeça. Eu não sei por que você está com medo de governo de esquerda. Quando a igreja voltar a acreditar, e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra, e cantavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Toda a terra foi cheia da sua glória. Quando a igreja voltar a entender, Camilo pode morrer, mas Cristo está vivo. Camilo pode adoecer, mas Cristo é saudável. Então agradece a Deus. Segura a mão desse crente que eu já vou terminando. E diz: pedreiro, Pedrão. Não, fala contrário, pedreiro, Pedrão. Só não podem prender o anjo que está do teu lado. Ah, tu não acreditou. Eu estou te dizendo: Pedro está preso, mas o anjo está solto. Levanta esse dedo de vaso, aponta para mim assim: o Pedro está preso, mas o anjo está solto. Parece que eu estou vendo um irmão Ezequiel cheio de crise existencial. Eu não sou sacerdote, e agora não vou oferecer sacrifício. Aí vem um senhor na Galgol e diz assim: ô Ezequiel, prisioneiro é você. Olha como é que eu faço. Eu entro aqui, eu entro ali, eu entro lá. Pedro está o quê? Pedro está o quê? E o anjo? E a igreja? Então segura a mão de quem vai assim: Pedro preso, anjo solto e a igreja orando. Aline, minha filha, monta um sermão sobre isso. Pedro preso, anjo solto e a igreja orando. Sabe o que é bacana disso tudo? É que o Pedro que está preso entrou na prisão, e quando ele entrou, vem cá, Joaquim, você sabe que eu te amo, te dei uma escovada hoje para tu ficar crente, mas vem cá. Esse sapato é difícil botar no pé? Não, tirei. Tá cheiroso, lavei lá. Tira a capa. Faz de conta que a gravata é outra vestimenta, tira ela. Já pode ficar até sem ela depois. Não, arranca ela aí, meu filho, rapidinho. Sai. Isso aqui é Pedro.
Vem cá me ajudar. Senta aqui. Deixa aí. Tu tá preso. Guarda isso aqui. É de Pedro. Eu vim profetizar aqui hoje. Te prenderam para tirar o que tu tinha. Só não podem prender a promessa que tu carrega. Crê que tu tem promessa? Então mesmo sem terno, sem sapato, dorme. Faz de conta que tu... Balança esse que vai dormir, bobo. Eleva, sube, come, elefarque. O que você e eu precisamos entender em 2026, em 2025, podem ter tirado emprego, podem ter tirado a oportunidade, fica aí, pode ter tirado a oportunidade, pode ter tirado amigo, só não tirou a promessa que tu carrega. Deixa eu melhorar isso aqui. Sabe por que José não tem dificuldade de sair da prisão? Porque quem está na prisão com a promessa livre, quando vê a hora de sair, não fica refém do tempo da prisão. Sou eu que imagino. Vou terminar. Eu quero ver agora ele sair. Não tem mais nada, está tudo preso. Sabe o que eles fizeram? Botaram um carcereiro aqui na porta. Eu quero passar. Mas quem está com a chave? E como é que eu passo se ele está na porta? Pedro está dormindo. Eu só falo, Pedro está dormindo. O anjo chegou e Pedro não acordou, Aline. Aline França, o anjo chegou e Pedro não acordou. Você está igual Pedro. Só que tem um detalhe. A questão não há problema em dormir, missionária Sônia. O problema é quando você dorme entre dois soldados. Só que a igreja não está vendo o que Deus está fazendo. Mas a igreja está como a igreja quando ora. E oração não é para Deus mudar. Oração é para trazer Deus para o ambiente. Sabe qual é o mal da igreja? É ter gritado muito, ter feito muito barulho para botar alguém de direita no governo. Deus falou assim: eu vou mostrar quem manda na terra sou eu. Eu vou deixar um de esquerda entrar e vou dizer que eu governo a terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faltou alguma coisa na tua casa? Porque você está presa a um sistema, mas o anjo de Deus está solto. Só que a igreja hoje quer fazer hashtag, postagem. Só que a igreja primitiva falou: não é com hashtag. Não, é com oração. E eles estão orando. Solta Pedro. Maria não pode ir na prisão. Porque quem está na porta não deixa passar. E aqui eu quero já tirar uma verdade para você. Quando o anjo descer, Natália, fica tranquilo. Não se preocupe como vai ser tirado o carcereiro. Porque quem entrou para te livrar, antes de te tirar para fora, já mexeu na parte da porta. Agarra a mão de quem está do outro lado assim: o sistema mudou. A porta era manual.
Quem abria e fechava a porta era o carcereiro. Mas quando o anjo desceu, ele disse: não precisa mais de chave, agora é só presença. Ah, tu não está crendo. Se tu tivesse cheio do Espírito, tu não estava preocupado em ter alguém lá dentro da prefeitura para te colocar. Bastava tu chegar, que a tua presença muda tudo. Eu vim te dizer, aonde tem alguém cheio da presença de Deus, a porta não fica fechada. Vou liberar a palavra. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro e abrirei as portas e te darei o tesouro das escuridades. Põe a mão no ombro desse crente e diz: antes do anjo te acordar, já mudou o sistema da porta. Agora é manual, não, agora é automático. Vai ficar parado ou vai reagir? O problema não é a porta. Dever que a súbria. O problema não é a porta, que agora é automática. Sabe qual é o problema, Eliane? Ainda bem que você veio no culto, que eu ia te apertar hoje. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual é o problema? 2 soldados. Na primeira prisão, meus teólogos, teóloga, na primeira prisão tem 2 soldados lá de Pedro? Atos 5? Não. Por isso que, por causa de não ter 2 soldados, Edson, está queimado, hein, varão? Ele levantou e saiu saindo. E na segunda? O anjo já desceu, Alice, mas ele saiu saindo. Você sabe me dizer por que ele não sai saindo? Porque Deus está dizendo: desde em 2025, pessoas que te prenderam para te fazer inferior, eu vim profetizar aqui hoje. A prisão que Herodes abriu não te para, mas esses relacionamentos tóxicos está te matando. Segura a mão de quem está do teu lado assim: se livra desse relacionamento tóxico esse ano ainda. Não entra o ano que vem com essa gente que só fala que vai dar errado, com essa gente que só vê derrota na tua vida. Eu vim te dizer que a problemática da igreja não é governo, são as má notícias que nos deram. A problemática da igreja não é a questão de ter um governo de esquerda, é gente que está aprisionada em relacionamentos que Deus disse acaba, é gente que está presa a sofrimentos do passado, e Deus está dizendo: antes de eu te tirar daqui, eu vou te livrar desses soldados. Não vai na Bíblia, gente. Vai na Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro está preso, mas o anjo já desceu. Você não entendeu o que eu estou falando, não? Deus já fez uma obra e você não percebeu. Porque quem está do teu lado não te faz deixar enxergar o que Deus está fazendo. Tem gente que está te ninando para tu não viver a promessa. Tem gente que está te ninando para te tornar refém dele o resto da vida. Não, eu vim profetizar nesta noite no nome do Senhor. Acabou a cesta básica na tua vida. Tu vai voltar a trabalhar e ganhar o teu salário para glorificar a Deus. Pedro está tão dormindo, porque quando a gente está cercado de gente que quer acabar com o nosso sonho, a gente dorme. E às vezes esse dormir é uma desistência. Não é só crer numa promessa. Só que
Se Pedro tivesse dormido, só lembrando da promessa, quando o anjo chegou, ele ficava arrepiado. Não. Aí o anjo virou e falou assim: levanta. Foi no susto, pá, na ilharga. E sabe qual foi a ordem do anjo? Eu não vou trazer tua roupa, porque a tua roupa eu já liberei da mão do carcereiro. Vai pegar e te veste. Olha o Pedro se arrumando. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Bota o sapato, meu filho. Oh, glória. Quando Pedro bota isso, olha o que Pedro está fazendo. Pedro está se arrumando, só que Pedro já está quase prontinho. Aí quando Pedro acaba de botar o sapato, Pedro tenta se arrumar assim: pega a capa, veste a capa, porque hoje é o último dia que tu é preso a esses soldados e a essa prisão. O céu está dizendo para mim e para você: não deixa nada do que Deus te deu neste ano, leva para o próximo ano. Não entendi, pastor Camila, eu vou te explicar. Sabe o que o céu está dizendo? Quando tu entrou na prisão, tiraram o que tu tinha. Quando eu te tirar, eu te devolvo o que tiraram e te boto do lado de fora. Eu vim profetizar para a igreja. Esse ano tu não entra 2026 vazio, tu entra com tudo que Deus te deu. Dá uma olhada para cima, olha assim: tu vai voltar a ter capa, vai voltar a ter sapato. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vim te dizer: faltam 3 dias, mas não fique turbado. No terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, foi visto os santos na cidade. Dá um abraço e alguém assim: se prepara, vai ter devolução hoje, vai ter. Você crê que vai ter devolução? Quem acredita? Quem acredita que vai entrar um novo ano cheio daquilo que te tiraram de você, que tentaram roubar de você? Se você acredita, fica de mão levantada. Eu vou repetir a palavra que eu disse na live de manhã: o céu anula a sentença da terra. Eu estou te dizendo, está anulada a sentença de Herodes, e você vai ser vitorioso. Coloca a mão no ombro desse que vai assim: vai sair com capa e tudo. Não fala para quem está do teu lado: não deixa a capa não, não deixa nada em 2025, não deixa nada. Tu vai entrar 2026 vitorioso, vitoriosa. E aqui eu termino. Repita comigo: quando o anjo chegou, a porta foi mudada de manual para automática. Quando o anjo chegou, Deus me livrou de coisas que me aprisionavam. Quando o anjo chegou, ele me devolveu o que retiraram quando eu cheguei. Mas agora eu vou seguir ele. O anjo disse: se veste. Vem cá, meu filho. Para não dizer que eu sou arrogante, vem, seu anjo. Isso aqui é 2025. Está empregado? Será que em 2026 está? Não sabe. Mas quer ter certeza se vai estar? Vai, anjo. Pisa onde o anjo pisa.
Não, você não está acreditando. Eu estou te dizendo, a certeza da vitória não é sair saindo, é sair atrás do anjo. Não, vocês lembram que eu disse? A porta é automática, sensor de presença. Segura a mão desse que vai assim. Em 2026, sabe quem vai na tua frente? O eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. Tu pisou, eu estou pisando. Tu pisou, eu estou pisando. Tu pisou, eu estou pregando para a igreja viva. Entendeu, Mauro? Se preocupa como vai ser não. Só pisa onde o anjo pisa. E aqui eu termino a mensagem. As portas, irmã, se abria ou não se abria automaticamente? Abria. Mas quando chegou do lado de fora, o anjo, hashtag partiu. E para onde Pedro vai? Para a casa de quem? Mas lá não é lugar da oração? Mas não tem porta automática. Na prisão tem porta automática. O anjo alterou todo o mecanismo da porta da prisão. Mas da casa da Maria, o que Pedro tem que fazer? O que Pedro tem que fazer? Então olha para esse irmão sempre assim. Entendeu o que Deus está dizendo? As prisões são portas automáticas, mas a porta da casa de oração é manual. Dá um abraço nesse quem vai assim. Se tu quiser ter vitória de verdade, abre a porta para eu entrar, que eu tenho uma notícia boa para te entregar. É o céu dizendo, tem porta que não vão se abrir no automático, vão se abrir com relacionamento. Então olha serinho para esse irmão que está no dedo assim. Deu a maior sorte de sentar do meu lado, hein? Eu estou com a chave para abrir a porta da tua vida em 2026. Não, eu estou falando sério. A Carla está pensando só porque é missionário, tu deu sorte de sentar do lado do Márcio. Porque quem tem a porta para abrir a tua faculdade é ele. Eu estou te dizendo, segura a mão desse quem vai assim. A porta da prisão está aberta, mas as portas da casa da oração só vai abrir se tiver relacionamento. Dá uma cotovelada nesse quem vai assim. Em 2026 me trata melhor. Eu tenho a chave que te dá acesso. Vai ficar cheio de barra. Tu é líder. Mas quem tem a chave da porta é quem está dentro. E aqui eu termino essa palavra te dizendo, em 2026, Deus está dizendo, daqui 3 dias, quando tu estiver na rua, não distrata mais ninguém. Porque quem você está batendo para abrir a porta é quem orou para Deus te dar vitória. Agora segura a mão desse que vem assim. Fica tranquilo. Abre a porta. Não, porque às vezes a gente não abre a porta. Às vezes a gente não abre a porta, Gabriel, porque a gente não viu Pedro vestindo a capa, a gente não viu Pedro calçando o sapato. Fala para quem está do teu lado. Não importa se tu não viu ele se vestindo. O que importa é que tu está vendo ele aqui transformado. Então abre a porta. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Eu estou te dizendo, abre a porta. Pastor, que é isso? Lava esse cabelo, prancha esse cabelo.
Se não quiser pranchar, deixa ele para quê? Mas diga para o diabo: agora que eu estou livre, eu já sei como é que eu mantenho porta aberta. Eu vou bater e a porta vai se abrir. Eu vou bater e a vitória vai chegar. Agarra a mão desse crente e diz para ele: quem sabe neste novo ano eu não serei o instrumento que Deus vai usar para te abençoar. Vou melhorar isso aqui. Aí eu vou pegar um gancho. Eu vou pegar um gancho na palavra. Eita glória. Eliseu e Elias viveram milagres maravilhosos. Mas quando Elias chegou na casa da viúva, a expectativa de comer era zero. E a mulher, sabe o que está fazendo? Está dando para ele o bolo. Sabe o que ele fala? A farinha da panela e o azeite da botija não falta. Segura a mão de quem está do teu assim. Fica tranquilo. Não, fala com autoridade. Fica tranquilo. Em 2025 tu vai viver o milagre da porta aberta. Em 2026 tu vai viver o milagre de nunca mais ter falta dentro da tua casa. Não, eu vou profetizar de novo. 2025 é milagre de porta aberta, Bruna. Oh glória. Mas em 2026 não é porta aberta, é não ter falta. Põe a mão no ombro desse crente e fala assim: daqui para frente farinha não falta, nem azeite falta. Não vai ter mais uma profecia, Aline. Não vai ter mais, assim diz o Senhor. Só vai ter: não vai faltar, 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 não vai faltar. Não decalai o idiominarás. Para de querer ver o outro sendo transformado. Só agradece que a transformação chegou e a porta está sendo acionada. Se coloca em pé, vamos embora. Repitam comigo novamente: Pedro preso, anjo livre e a igreja orando. Abraça esse crente e fala assim: vamos orar.